Abundância floresce onde o amor nutre em silêncio. Achei essa frase numa das fontes, muito inspiradora para começar, né? Linda frase. Hoje a gente mergulha no arcano terceiro do tarô, a Imperatriz. Nossa análise vai ser focada assim nos materiais que a gente recebeu para essa exploração. Isso. A Imperatriz, ela surge depois daquele recolhimento da sacerdotisa, sabe? Isso. O arcano anterior, mais focado no oculto. Exato. E ela não, ela é a Mãe Terra, a força criadora que traz para o material aquilo que era só, tipo, potencial. É isso mesmo. E olha, as fontes que a gente analisou, elas conectam muito essa figura com arquétipos antigos, poderosos. Deusas mãe, né? Ísis, Demétrios, Vênus. Ah, sim. Ela encarna essa ideia da deusa que gera o mundo. Representa a natureza fértil, o poder criativo do Eros, a beleza que pulsa, né? Uma leitura até ressalta essa soberania dela no domínio natural. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Tentar extrair os significados essenciais dessa figura, desse poder criativo, da fertilidade, do amor terreno, tudo com base nesses materiais, porque ela é diferente da sacerdotisa, né? Ela não tá só sentindo ou intuindo. Não, ela está agindo Ela tá nutrindo, gerando. ativamente. E é interessante pensar no número 3 também, na visão pitagórica que as fontes mencionam, o 3 é a primeira forma real, sabe? A síntese que vem da união do 1, o espírito, e do 2, a matéria. A criação manifesta. Isso, a própria triangulação que forma um plano, essa conexão céu-terra, faz dela, como uma fonte descreve poeticamente, o ventre do mundo, o lugar onde as ideias ganham corpo, né? Nossa, ventre do mundo. É muito forte isso. E leva direto para a imagem da carta, né? A simbologia é, nossa, muito rica. Demais. Aquela coroa de 12 estrelas, por exemplo, já conecta a gente com ciclos cósmicos, zodíaco, ritmo do tempo. Com certeza. E o campo de trigo aos pés dela. Símbolo direto de fertilidade, de colheita, né? De abundância. Uhum. Outro ponto que as fontes destacam bem é o trono. Não é um trono rígido, de poder. É acolchoado, macio, sugere conforto, sensualidade. O prazer de estar vivo. Exatamente. De viver o mundo pelos sentidos, o deleite da existência material mesmo. Faz todo sentido essa ligação do trono com o prazer. E o cetro que ela segura, com aquele globo na ponta. Sim, Não parece um cetro de comando impositivo, né? Talvez um domínio mais receptivo, como a própria natureza se regula. é uma boa leitura. Uma das fontes interpreta como essa gestão sábia dos recursos do mundo, sabe? E o vestido, com as romãs. Ah, as romãs, frequentemente associadas nos materiais aos mistérios femininos, né? Fertilidade interna, um erotismo sagrado quase. Isso. E tudo isso num cenário de natureza exuberante, viva. A imagem completa, como a gente vê nas análises, consolida essa ideia. Mãe Terra, artista, amante da vida. Aquela que transforma a inspiração em fruto. Exato. A ponte entre o invisível e o visível. Essa riqueza toda de símbolos deve ter um eco profundo na psique, né? Como é que a psicologia, tipo a visão junguiana que algumas fontes trazem, interpreta a Imperatriz? Bom, pela lente junguiana que olha esses padrões universais, né? A Imperatriz é a personificação do arquétipo da Grande Mãe, o princípio materno fundamental, a fonte da vida psíquica. A fonte? No aspecto luminoso, é a criatividade que flui, o amor que acolhe, que protege, que nutre sem condição. Essa integração vital, corpo, alma, natureza. O sentimento de pertencer ao mundo. Claro, mas uma energia tão potente assim de criação, de nutrição, deve ter um lado mais desafiador, né? Uma sombra que algumas fontes também exploram. Sim, sim. Como todo arquétipo tem, o risco que os textos apontam é essa energia virar excesso, se desviar. O lado sombra da Grande Mãe pode ser sufocante, possessivo, Super protetor. isso, a ponto de impedir a autonomia do outro. Ou pode se manifestar como um apego exagerado ao conforto, ao prazer, levando à estagnação, sabe? Ou uma indulgência que impede o crescimento. Basicamente, é o nutrir que, em excesso, vira controle. Entendi a dinâmica. Então, trazendo mais para a prática. Numa leitura de tarô, como é que essa figura aparece segundo os materiais? Quando ela está equilibrada? Em equilíbrio, olha, ela sinaliza um período fértil em todos os sentidos.
projetos, ideias ou, literalmente, né, gravidez. Indica amor maduro, generoso, a capacidade de nutrir e ser nutrido. Aponta para crescimento, prosperidade, material e espiritual. E um convite forte para se conectar com a beleza, com a arte, com os prazeres da vida. É um chamado para a generosidade e para o acolhimento. E quais seriam os sinais de alerta? Os desequilíbrios que as fontes mostram quando a carta aparece. Aí o desequilíbrio pode ser, por exemplo, um apego que paralisa. Apego ao conforto, que leva à procrastinação, à estagnação criativa. Pode indicar também dependência emocional, carência. Ou, no outro extremo da sombra, aquele controle manipulador, sabe? Disfarçado de cuidado. Ah, entendi. Basicamente é a energia criativa, nutritiva, só que bloqueada ou distorcida. Então, as palavras que ficam ecoando dessa análise toda são criação, nutrição, amor, terreno, beleza, fertilidade, prazer sensorial, abundância e gestação. Uma energia bem palpável, né? Exatamente. A sabedoria da imperatriz, como uma das fontes coloca de um jeito muito bonito, é a sabedoria do ventre. Silenciosa, cíclica, naturalmente fértil. Sabedoria do ventre. Ela ensina fundamentalmente a confiar no processo orgânico da vida, respeitar o tempo de semear, o tempo de cuidar e o tempo de colher. Existe um ritmo sábio em tudo, né? Confiar no processo. Profundo isso, né? É. E essa confiança no processo, ela deixa a gente com uma reflexão final que ecoa em vários dos materiais. A imperatriz lembra que tudo tem seu tempo de maturar, de florescer. Então fica a questão para a gente pensar: o que na nossa própria vida está sendo nutrido com afeto agora, com paciência, com presença, para que possa lá na frente se tornar um fruto valioso da alma? Uma bela provocação para a gente fechar essa exploração sobre a imperatriz, baseada nas fontes que recebemos. Agradecemos a atenção nesta análise focada do Arcano 3.